Isso aí é o coração, né? Não vou entrar em algumas transparências, alguns slides aqui, eu vou ter que pular, porque se eu for parar para explicar, não tem tempo, tá bom? Isso aqui é importante. Essa estatística aqui, também da Associação Americana do Coração, ela diz o seguinte: aqui nós temos o tempo e a taxa de sobrevida, tá? Quando a gente fala em sobrevida é algo diferente de vida, entendeu? A sobrevida aqui nós vamos tratar como uma vida cheia de consequências, vida com sequelas, tá ok? Uma pessoa que teve uma parada cardiorrespiratória, se ela for atendida acima dos 10 minutos, se ela ficou 10 minutos no local para alguém perceber e começar a agir, a chance dessas pessoas, né, de sobreviver é de 2%, 0 a 2%. E se sobreviver, não vai servir, né, praticamente para nada, porque as sequelas são muito grandes, tá ok? Se o tempo dela ser atendida, isso aqui é uma pessoa que depois dos 10 minutos foi atendida, mas somente com as ferramentas da boca e do punho, a reanimação manual. Se essa pessoa for atendida já com um desfibrilador, já com equipamento melhorado, aí a chance sobe um pouquinho, mas as sequelas praticamente vão ser as mesmas, tá? Se tiver um desfibrilador e essa pessoa for atendida num tempo menor que 7 minutos, a sobrevida é de 20%. Agora, se a reanimação cardiorrespiratória, mesmo sendo ela manual, e tiver o desfibrilador chegar com menos de 4 minutos, aí já aumenta mais a chance de sobrevida. Para que essa transparência aqui, para essas informações? Para dizer para vocês que nós estaremos correndo contra o tempo. Tempo é igual a vida. Tá ok? Então, quanto mais rápido nós pudermos aplicar o suporte básico de vida, mais chance a pessoa vai ter de sobreviver. Ou até sobreviver. Alguns fatores de riscos, né? Meus irmãos, preste bem atenção nisso. Se você vê alguém que está nesse quadro, ou se você se enquadrar em alguma coisa disso daqui, procure corrigir, tá ok? Obesidade, né? Há um grande índice de parada cardiorrespiratória nos Estados Unidos, porque o americano ele é muito obeso. E aqui no Brasil também não está mais ficando para trás, não. Tem muita gente, né, que está... É muito fácil você ir ao médico, no seu nutricionista, e ver se você está cometendo essa dá licença? Deslize. Irresponsabilidade, ou deslize, né? Deslize para ser mais educado, né? Esse deslize com você mesmo, porque você é responsável pelo tempo do Espírito Santo. E do seu próximo também, né? Sedentarismo, hipertensão, tabagismo, diabetes, estresse. Esse daqui hoje está difícil de escapar, né, pessoal? Gente, pelo amor de Deus, crente com estresse, e pior ainda, crente com depressão, porque o estresse, tudo isso aqui tudo pode levar também à depressão. E essa história de crente com depressão é porque está faltando alguma coisa, hein? Porque depressão é doença. Sim, mas olha, depressão é doença. Mas nós temos o médico dos médicos que cuida de todas as doenças, que é Jesus Cristo. Entendeu? Então nós nunca podemos chegar a esse ponto, porque nada acontece assim de uma vez não, tá? Ninguém tem uma parada cardiorrespiratória, ou essa pessoa não tem um acompanhamento médico, ou essa pessoa não conhece a si próprio, né? Porque nada acontece por acaso. Tem também os indivíduos que provocam, né? O cara não tem nada daquilo lá, mas olha a sua situação dele. Uma descarga elétrica aí, o que vai acontecer? Né?
Os elos da cadeia de sobrevivência. Primeira coisa, nós devemos identificar. Nós sabemos que existem vários tipos de avaria física, né? Hoje nós estamos falando aqui basicamente de parada cardíaca e parada respiratória, onde a gente precisa entrar com o suporte básico de vida chamado RCP. O que quer dizer RCP? Reanimação cardiopulmonar. Reanimação cardiopulmonar. Primeira coisa, reconhecer de imediato e já entrar com o procedimento. No momento que entra com o procedimento, já vai solicitar ajuda, né? Olha aqui, RCP precoce, com ênfase nas compressões torácicas. Já entrar com compressões torácicas. Lembra que eu falei ainda há pouco que antes a gente começava com a ventilação, né? E olha só, tem gente, nós não podemos escolher, esse daqui, né? 2 socorristas. Aí uma moça bem bonitinha, né? Tá com uma parada cardiorrespiratória, tá sujeita até virar 3 vítimas, porque a disputa para quem vai fazer a respiração boca a boca vai ser tal, é um bater de cabeça ali, né? Então, meus irmãos, é uma questão de responsabilidade, né? Você teria condições, uma pessoa entrou em crise, entrou numa crise epilética, uma crise convulsiva, seja ela qual for, aí está vomitando, você teria coragem de meter a boca ali? Não, virar para de lado. Sim, mas virar de lado e depois? Como seria? A partir de hoje eu vou andar agora com um reanimador manual, né? Porque isso, o pastor Magno falou que não tem lugar para acontecer, não escolhe pessoas. Então eu acho que eu não vou usar essa ferramenta, vou andar com um desse aqui agora pendurado no pescoço assim, até avisando, eu sou socorrista, né? Então, meus irmãos, responsabilidade, não interessa quem, entendeu? Existem os procedimentos de cuidados que nós devemos ter. Se for um acidente, a pessoa estiver sangrando, né? Eu vou fazer aqui uma proteção, vou pegar um pedaço de papel, faço um buraquinho no meio, bota a mão assim, você tem que jogar ar para dentro. Se você fizer isso, tudo bem. Tá? Também, que pode ter Sim, claro, se você tem condições de ali naquele momento, né? Se você já carrega no seu bolso um álcool 70, um pacote de gás, né? Da pessoa, eu estou falando só de parada cardiorrespiratória. Olha só o tanto de coisa que você tinha que andar. Meus irmãos... Mas pode improvisar também, colocar um tecido, uma sim, roupa, pode. rapidamente. Alexandrina, eu falei de um papel, ela está falando de um tecido. Pega uma ponta da camisa e faz a limpeza e o outro já entra, né? Agora, e se não tem nada disso, não teve jeito, não deixar o irmão morrer, o próximo morrer, né? Isso é uma questão de consciência de cada um de vocês, tá? O que faz? Se tiver o desfibrilador, usar, né? Quem anda com... Quem tem um DE aí? Quem tem o quê? Desfibrilador. Eles nem sabe direito o que é isso e hoje não dá tempo de falar, né? A Adriana sabe o que é, entendeu? Ninguém anda com isso no bolso. Aliás, nem tem isso, tá? Então, a maior responsabilidade é nossa de manter ali, ventilação e compressão. Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas, pastor Magno, eu estava perguntando aqui, no caso de afogamento, Não. não é a mesma prática? Sim. Sim. Aí eu tinha que falar só de parada respiratória. Entendeu? Eu estou falando de parada cardiorrespiratória. Eu estou um pouquinho mais na frente. Se eu for puxar o afogamento aqui, existe o afogado seco, que na hora que ele
no espanto lá ele entrou, deu um espasmo de glote, ele se afogou sem água, existe com água. Então vai ficar essa, eu vou, Alexandre, eu vou ficar para a próxima, tá bom? Estamos falando da parada respiratória independente de qual seja. Se foi um afogamento e ele, além da parada respiratória, o coração também parou de funcionar, está dentro da nossa palestra aqui. Eu só não posso voltar lá hoje porque não tem mais tempo, tá bom? Bom, aqui é só uma estatística do tempo, só para vocês terem uma ideia, né, de como o mais importante é o atendimento imediato. Por isso nós temos que ter conhecimento, tá? Porque olha só, até o socorro chegar no lugar, nas melhores das hipóteses, né, você identificou, assumiu liderança, determinação, conhecimento, né? Decisão. Para decidir o que fazer tem que saber o que fazer, não é? Então você identificou, vai aplicar o suporte básico de vida e já vai acionar o socorro especializado. Olha só em identificar e pensar, você já gastou 30 segundos. Vai chamar o SAMU, aí tá, o telefone, qual é mesmo o nome do SAMU? Qual é, gente, o nome do SAMU? Hã? Ó, tem gente que nem sabe. Qual é o telefone do bombeiro? 193, mas tem gente que não sabe. Aí vai ligar para o 102 para perguntar ou ligar para a vítima está lá. Então isso aqui, ó, melhor das hipóteses, a pessoa vai gastar 1 minuto para poder tomar essa decisão, ligar para o SAMU, né? Aí a mensagem chega lá no SAMU, 30 segundos para a pessoa lá receber, entender essa mensagem, começar a despachar, chama o socorrista, mais 30 segundos. Aí, deslocamento, vai que gasta mais 5 minutos no deslocamento até a vítima. Isso na melhor das hipóteses, né? Aí, chegou no local, ainda tem a distância. A ambulância só chega aqui atrás e a vítima é lá no templo. O carro não vai passar aqui. Então, pega o equipamento e corre. Ainda gastou, no mínimo, na melhor das hipóteses, mais 2 minutos, né? E aí, chega na vítima e ainda vai, liga o desfibrilador. Ô Alex, cadê? Aí então ficou lá, entenderam? Na melhor das hipóteses, o socorro vai gastar no mínimo 10 minutos para chegar no local. Então, quem é que vai salvar essa vítima? O atendimento imediato. Ok? Por isso tem que saber o que fazer e como fazer, né? Precisa. É uma vítima que é porque uma coisa vai puxando a outra. Uma parada cardíaca pode levar, cardíaca pode levar uma parada respiratória pode levar uma parada. Quando as duas estão associadas, nós estamos falando de uma parada, mas aí começa a haver a falência dos órgãos, né? Aí pode chegar a uma PCR, tá? Ou um AVC, acidente vascular cerebral, tá ok? Se acontecer esse acidente, né, a pessoa já começa a perder os sentidos, ó, perda da consciência. Uma pessoa que sofre também uma parada cardiorrespiratória, quando você vai aplicar, né, os procedimentos para a parada cardiorrespiratória, tem algumas informações que você vai obter. Nós já vimos algumas com relação à parada respiratória. Quando já está tudo associado, essa vítima com em 10 segundos, ela já entra numa perda de consciência. Então não adianta perguntar o que você tem, Alex. O Alex não está, né? Tá? Aí começa a haver as faltas, né? Com 4 minutos, aí começa a haver falta de glicose, de oxigênio, de nutrientes, né? Aí começa a haver os danos celulares, esses danos eles começam das extremidades para o meio. E o que é que tem nas extremidades aqui que é mais importante? O cabeção, porque ali dentro está o cérebro. E quando há morte ali, elas são irreparáveis.
Tá? Muito bem. E quando acontece a morte cerebral, aí, na verdade, isso tudo aqui não é para assustar vocês. Isso aqui é para dizer o seguinte, meus irmãos, nós temos que conhecer. Aquela palestra rapidinha que o pastor Magno passou lá, não foi suficiente. Então eu vou procurar, porque eu sou pastor, eu sou missionário, eu posso ir na rua pregar para alguém e essa pessoa, eu estou falando de Jesus, não existe Jesus. A emoção foi tão grande que, puf, aí além da palavra, além do alimento espiritual, tem que entrar com o alimento material. Né? Estamos isentos disso, pastor? Pastor Valdir, estamos isentos disso? Não, tá? Então aqui é só uma dica. Pode falar. Olha que eu sou importante. Sai agora e não A irmã está perguntando ali por que coloca álcool para a pessoa cheirar, né? Eu acho que é para ficar mais doidão, né? Na verdade, não. Esse negócio aí de botar álcool, eu acho que dependendo da situação vai complicar mais, tá bom? Cuidados, né, que nós devemos adotar na hora de prestar o socorro para a vítima, né? Imagina que a vítima está ali dentro, ó, aí você entra lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, retirar a vítima. A retirada da vítima do local é também algo de uma grande importância. Por quê? O que nós falamos logo no iniciozinho? Às vezes o que acabou de matar ou deixou sequelas irreparáveis foi o mau atendimento, entendeu? Então nós temos que deslocar. Não é qualquer tipo de vítima que a gente pode já chegar, meter a mão nela e puxar. Depende do que. Se for uma queda, essa vítima pode estar com problemas, lesão na coluna, e qualquer movimento você pode deixar essa vítima paraplégica ou tetraplégica para o resto da vida. Então a manipulação ela é muito criteriosa. Agora, a madeira está balançando, a vítima está aqui dentro, né? Ou morre os dois, ou corre o risco de morrer vítima e socorrista, ou afastar, né? Aí, ano que vem, a gente vai falar como é que vai afastar. Vamos orar, meus irmãos, para daqui lá não acontecer nada que precisa, né? Tá bom? Liderança, já falamos, né? Aí, ó, isso é o que nós falamos. Vamos começar primeiro com as compressões, né? E eu já vou dar uma acelerada aqui para ver se eu consigo pelo menos demonstrar para vocês aqui. O irmão já chegou lá, o pretinho, não, né? Então tem que fazer aqui, né? Então, compressões, ventilações. Aliás, compressões, liberação das vias aéreas, né? E a ventilação. Só isso aqui, meus irmãos, ó, só essa parte aí requer uma palestra. Porque várias são as origens de uma avaria física que chama-se bloqueio das vias aéreas. Entendeu? Mas vamos adiante. Não dá para falar isso, exame primário, exame... Não dá. Vamos a partir aqui das compressões. Você pegou uma vítima, né? Quando é uma parada cardiorrespiratória, não tem riscos de lesões na coluna. Concorda? Não houve queda, a pessoa está ali no leito e teve uma parada, né? Muito bem. Se você... Na identificação, você já verificou que não existe riscos de lesão na coluna? Então a melhor forma, se essa pessoa está em cima de uma cama, de um colchão, qual é a melhor forma? Colocar ela sobre uma região plana e rígida, tá certo? Então retira essa vítima, coloque no chão, né? Ou se possível, coloque uma porta, né? Aí não vai dar tempo de primeiro arrancar a porta, é só se ela já estiver ali em condições, né? Então, coloca a vítima sobre uma região plana e rígida, hiperestende o pescoço dela,
e vai começar a fazer a massagem. Como o tempo não permite, eu já vou demonstrar aqui, a gente já vai, né? No ano que vem a gente começa revisando essa aula, tá bom? Muito bem. E quando você hiperestende o pescoço, naturalmente, além de desobstruir as vias, a boca tende a abrir normalmente, né? Aí lembra que eu falei a questão de uma avaria física chamada bloqueio das vias aéreas? Pois é, existem vários, né? E a primeira coisa que a gente tinha que fazer no bloqueio das vias aéreas era o quê? Desobstruir. Existem vários tipos e várias formas que não vai dar para falar aqui, infelizmente. Tá bom? Com essa mão aqui, ó, com a mão direita e essa região pantenar aqui da mão, você vai colocar sobre o externo, que é esse osso aqui. Vê se você tem, se não está com defeito de fábrica aí. Todo mundo tem, né? Então aqui, ó, nós temos a caixa torácica e a coluna, que são duas regiões. Olha como Deus é maravilhoso, ó. Ó a mão de Deus aqui, ó. Fez certinho, né? Porque quando a gente faz a compressão, na verdade, o coração ele vai ser comprimido nessas regiões rígidas, né? E não pode fazer igual o João Grandão. Vocês conhecem o João Grandão? É um cara bem grandão mesmo e muito forte. Tudo que ele faz é de forma muito violenta. Quando o João Grandão vai me cumprimentar, eu já saio perto dele, porque já sei que eu vou ficar uns 3 dias com a mão doendo. E ainda mais quando ele dá tapa nas costas, que a gente sai caindo, né? Nós não podemos agir aqui como o João Grandão, né? Nós temos que colocar a mão, ó, coloca a região pantenar da mão sobre o externo, essa mão direita, à esquerda, você vem aqui, ó, se for destro faz o contrário, coloca a mão aqui, ó, cruzando, para você fazer essa pressão em cima do externo e essa daqui ainda vai forçar, né? Não precisa exagerar igual o João Grandão, porque senão depois, o que foi que morreu? De esmagamento. Não foi nem parada cardiorrespiratória. Foi o João Grandão que foi lá e ó. Então, a pressão que nós vamos fazer é para um deslocamento de no máximo 5 milímetros. É só abaixar aqui, ó, 5 centímetros. É isso aqui, ó. Coloquei a mão. Essa aqui, ó, eu só vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Não é igual o João Grandão, não, para esmagar. E a respiração, como é que é? Se eu não tenho esses equipamentos, eu vou tomar a profilaxia que for possível, eu vou fazer, a higienização que for possível, eu vou fazer. Se não, boquinha estendida, não olho para a carinha se é bonito ou feio, né? Eu olho para uma vítima não tem feio nem tem bonito. Tem pessoa necessitando de suporte básico de vida. Tá ok? E eu vou pegar, também não vou fazer igual o João Grandão. Olha como é que o João Grandão faz. Olha lá meu João Grandão. Correu de quê? Explosão pulmonar. Então, é uma respiração normal, né? Quando você faz isso aqui, ó, não é o suficiente. É isso que nós vamos fazer. A ventilação, só um instantinho. Quando eu for fazer a ventilação, a minha boca envolve toda a boca da vítima, né? Não é beijo, é ventilação, tá? Então, ó, abre a boca, a minha boca pega toda a boca da vítima e ali eu vou ventilar. Se for criança, né? Se for um bebezinho bonito igual esse, aí a minha boca vai pegar tanto a boca da criança como o nariz, tá ok? E aí eu vou para 2 socorristas, né? Num ciclo, sendo 1 ou 2 socorristas, as novas diretrizes do Guideline são 35 massagens para 2 ventilações. E num ciclo de 5 ciclos desse, tem que ser aplicado em 2 minutos. Entendeu? Vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu mostrar a sequência aqui mais ou menos para você ver a velocidade. Quer ver? Ó. É isso aí. É rápido.
Entendeu? É isso aí, ó. Tenta fazer isso aí. Coloca a mão e faz. Acompanha igual ele ali. Na mesma velocidade. Acompanha o coração. Exercício de casa. Quem é casado faz com a esposa e vice-versa. Quem é solteiro, só com o colega, né? Olha lá, tá vendo ali embaixo? Essa é a sequência. Não pode ser mais forte do que isso. Então, olha só. O mais importante, se é uma vítima que não tem condições de ventilação, a boca está totalmente, não há situações como essa, não dá, não tem como, né? Se eu for ventilar ali, o que sobrou o que sobrou ali dos dentes vai tudo para o pulmão, né? Então eu vou optar, aí também não vou chegar e falar assim, já morreu mesmo. Não, nós vamos fazer a compressão, tá certo? Sempre fazer a compressão. Por quê? Como nós falamos anteriormente, ainda existe uma quantidade de ar nos pulmões. Então, se a gente fazer a compressão, alguma coisa a gente vai estar evitando. Tá bom? Antes de te responder, te dar a oportunidade. Olha só, e se o João Grandão fosse fazer a compressão num bebê com aquela violência toda dele? Então, com crianças, nós nem vamos usar toda essa energia aqui, ó, colocar a mão toda. Com criança, nós vamos colocar apenas os dedos aqui na mesma região pública, numa superfície plana e rígida, e com os 2 dedos nós vamos fazer as compressões. Porque se você fizer muito, morreu de quê? De esmagamento. Mesma frequência, criança também, 35 por 2, e o ciclo de até 5 vezes a cada 2 minutos, tá ok? Adriana? Não, só falando essa questão de lesões na boca, é importante ressaltar porque a gente pode se contaminar com HIV, com hepatite, com outras doenças. Então, se tiver notório, né, na mucosa muito sangue, a gente está correndo o risco de se contaminar. Exato. Ó, o que a Adriana falou é isso mesmo. Nós temos que ter cuidado. Agora, cada caso é um caso. Se você for crente mesmo, você vai meter a boca lá, né? Vai colocar a boca lá, e se Deus quiser que você... foi naquele dia que eu escolhi que meu servo... Louvado seja Deus. Eu sou bombeiro há 35 anos. Eu já fiz... Hoje eu tenho um advogado aqui que toda vez que é mês de maio, ele me procura, já tem... Acho que ele parou, né? Já uns 10 anos, uns 5, 8 anos atrás, ele não faz isso mais. Mas eu fiz eu sozinho... Fiz a reanimação cardiorrespiratória dele. E quer saber de uma coisa difícil, cansativa, é você fazer a ventilação. Ainda mais um sol tremendo, lá no meio do mato, esperando chegar no socorro, né? E o pior de tudo, como já está encerrando, vou contar essa experiência. Depois eu vou ficar ali, acho que não vai dar tempo, né, de dar uns toques, né? Que já deu 15 horas, o próximo... palestrante já está aí. Mas se eu contar isso aqui 10 minutos, então se eu contar aqui uma experiência que eu tive. Uma vez eu fiz uma reanimação cardiorrespiratória. E era uma pessoa que era muito meu amigo. E aí, felizmente essa pessoa foi desacordada para o hospital e tal. E quando chegou lá, uma das coisas, para minha alegria, né? Todo louvor e toda honra é para o Senhor. Mas para a minha alegria, porque assim, toda vez que o Senhor é glorificado, nós estamos felizes, né? Porque nós fazemos parte desse corpo, né? E aí, o médico, quando ele acordou, o médico falou para ele que... Aliás, não foi logo quando acordou, não. Quando ele estava no coma, aí ele sonhou, como eu fiquei muito tempo ali, e antigamente era 15 por 1. Era 15 massagens e uma ventilação, 15 uma ventilação. E eu já teve momentos que eu falei, só faltou falar, anjo, vem respiração em mim para me fazer lá. Tão difícil que foi. No coma, ele sonhou que a minha esposa tinha traído a mim com ele, e que eu estava atrás dele para matá-lo. Olha o sonho que esse cara teve, né? Por que ele teve esse sonho?
Porque naquele momento da angústia, que ele morre, não morre, eu estava ali em cima. Então criou-se esse espectro na imaginação dele, ele sonhou com isso. E aí eu ligava os parentes pedindo para ir visitá-lo. E os parentes não deixavam, porque ele não falava, ele estava traqueostomizado, né? Não tinha condições de falar, mas quando falava no meu nome ele ficava agitado. E aí eles entenderam que ele não queria me ver de jeito nenhum, porque ele estava ainda pós-coma, achando que eu ia lá matá-lo. Aliás, é isso que eu estava atrás dele para matá-lo. Aí sabe o que aconteceu? Um tio dele, que é desses mineiros bem bravos, estava atrás de mim para me matar. Olha só, na realidade. Estava revoltado pela situação que aconteceu, estava atrás de mim para me matar. Eu querendo ir para lá e o cara atrás de mim para me matar. Olha só como Deus cuida da gente em tudo, né? Isso é Deus valorizando aquele dia que eu assumi aquela determinação e fiz aquela reanimação cardiorrespiratória. Então, meus irmãos, nós somos crentes, e não é só por falar não, o nosso agir, o nosso proceder, né? Evangelizei bastante esse rapaz, não aceitou Jesus, mas conhece a palavra, né? Bom, aí o médico chegou e falou para a família que ele estava vivo ali por causa de... Quem foi que atendeu ele lá no local do acidente? Aí falaram. Aí falou, pois olha, esse rapaz sobreviveu por causa do atendimento que ele recebeu lá. Valeu, glórias a Deus por isso. Então, aí... ele acordou de fato daquela situação, né? Mesmo no pós-operatório, aí ele retomou a consciência e aí pediu um papel e aí começou, cadê o Magno? Primeira pergunta dele, pessoal, o Magno, você não quer que o Magno venha aqui? Aí ele começou a escrever, mandou me chamar lá e eu fui lá orar por ele, né? E receber essas informações todinho. Eu estava correndo risco de morte sem saber, entendeu? Então, meus irmãos, resumindo aqui, né? Para a gente salvar uma vida não tem preço. Eu vou me contaminar, né? Bom, é uma questão de consciência de cada um, né? Jesus Cristo, ele não escolheu nenhum. Podia ser leproso, podia ser paralítico, podia ser o bom e o ruim, ele atendeu a todos igualmente, tá ok? Bom, então, eu tenho mais 5 minutos? 5 minutos para passar novamente. Como é que eu faço a compressão? Vai lá. Qual a região da mão? Região pantenar, que é essa mão, essa região aqui, ó. É essa parte aqui que eu vou colocar em cima do externo. A outra mão, ó, eu pego aqui e aqui, ó. Tento casar ela bem aqui no pulso, em cima de onde eu vou empurrar essa parte aqui, ó. Coloco sobre o externo e vou naquela sequência lá, ó. 2, 3, 4, 5. Quantas? E quantas ventilações? 2, né? Então, se tem uma pessoa só, ele vai fazer 35 e, ó, minha boca pega toda a boca da vítima. Faço a hiperextensão do pescoço. Qual a finalidade da hiperextensão do pescoço? Desobstruir as vias aéreas. Existem situações, né, que a gente vai discutir em outra oportunidade, que é a situação da obstrução das vias aéreas. Então existem várias formas, várias causas e as formas adequadas para se fazer. É uma das causas, né? E outra coisa, quando se coloca o dedo, será que é o dedo que coloca? Depende do tipo, né? Se for uma vítima que estiver em convulsão, né? Onde os estímulos elétricos não estão sendo controlados, pode haver uma perda de um dedo aí também, né? Então é muito cuidado. Não, era exatamente eu pensar no caso de convulsão. Tudo que você falou aí, principalmente em escola, o que a gente mais vê, eu mesmo não sei. Entendeu? Como você faz? Tá vendo aí, pastor Davi? Temos que aumentar esse tempo, hein? Não, Quem sabe na próxima, não é né? só soprar, não é todo caso que pode só soprar. Não, tem que desobstruir, né? Mas nós estamos falando da parada respiratória. Em caso de parada respiratória, nós temos que ventilar. Substituir a respiração normal por uma mecânica. Uma dúvida, é só assoprar, não precisa aspirar.
Não tem que aspirar, é só soprar. Não, você Sai. vai renovar o ar, né? Ó, pega ar novo porque quando a gente está expirando, nós estamos mandando o dióxido de carbono e a vítima precisa de oxigênio. Então você renova. Ó, 30, 33, 34. Aí bota a boca e faça a ventilação, tá? Aí de novo, renovo, 2 ventilações, aí vai lá. É o ciclo de quantos a cada 2 minutos? 35. 35 por 2, 35 massagens, para 35 compressões para 2 ventilações. Aí em 2 minutos, um ciclo de 5, tá ok? Às vezes a pergunta, muito oportuna a sua pergunta. E aí, como é que eu sei se a vítima voltou ou não? Né? Se voltar, quais são os sintomas, né? Os indícios e os sintomas que dá da volta da respiração? Tomou a respiração, ela sozinha passou a inspirar e expirar, aumento da caixa torácica, né? Conforto, a vítima começa a sentir conforto. E se Né? por acaso ela pode também ter uma condição, né? Porque às vezes quando suscita Pois é. Pode causar Aí é uma outra situação, né? Aí teria que ter um suporte básico de vida somente para convulsão. Que a gente vai falar em outra oportunidade. Tá vendo aí, né, pastor Asma Daniel? Precisamos de um pouquinho mais de tempo porque o pessoal é exigente. Só uma coisa aqui para fechar, só um instantinho. Aí você está fazendo e não tem sintomas nenhum. Como é que a gente faz? Continua, entendeu? Vai continuar. O que a gente puder evitar de sequelas para a sobrevida, a gente vai fazer. Encerrando com a sobrevida. É simples ou é para médicos? Simples, é para leigos. É de aprendizado. O Corpo de Bombeiros fornece algum curso, caso alguém queira fazer, tem uma programação? A pergunta aqui da Adriana. Se o Corpo de Bombeiros oferece cursos. O Corpo de Bombeiros não tem mais. Nós estamos com uma deficiência muito grande do material humano, bombeiros. Então não tem, existe sim na programação. Fizemos isso muito. Mas hoje, para você conseguir, só se for uma instituição, qualquer delas, tem que fazer um ofício e aguardar, entrar numa fila lá. Tá? Mas o ideal, existe muitas escolinhas aí que faz isso, tá ok? Está colocando na TV esses tipos de excelência. Quem está colocando? O que a gente vê ali na televisão é muito bom, mas o ideal é você fazer uma aula com... Aqui foi só uma palestra, não foi uma aula. Que o ideal era que cada um agora fosse praticar e eu do lado ali. Estamos usando um canal no YouTube que dá esses ensinamentos. Pois é, tem o YouTube aí que ensina, tá bom? Meus irmãos, vamos encerrar. Onde você está, né? Curve sua cabeça e vamos fazer uma oração comigo. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é vosso santo, glorioso e poderoso nome. Nesta palavra de oração, Pai querido, mais uma vez queremos te agradecer pela vida, pela saúde, pela paz e pela comunhão com o vosso Espírito Santo. Te agradecemos pela 29ª Conferência Nacional e Internacional de Missões desta igreja. Pai querido, te pedimos para que continue nos abençoando. Abençoe a diretoria da igreja, Pai querido. Abençoe ali a saúde do pastor Adma Daniel, da sua esposa Valéria, meu Deus. Pai querido, abençoe cada um dos membros dessa diretoria, dos conselhos constituídos, da Assembleia, meu Deus. Abençoe meus irmãos que aqui estão, Pai querido, buscando mais ensinamentos. Pai querido, abra outras oportunidades, Senhor, para que possamos estar também trazendo essas coisas importantes para o crescimento do Teu reino. Para que cada um de nós tenhamos um preparo maior para sermos úteis e amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Te damos graças por tudo, vencemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Podem ir
Antes de apresentar o palestrante da segunda palestra, eu tenho alguns avisos. 75% de presença para garantir o certificado. A presença nos cultos vale pontos. Assinar a presença também lá nos cultos. Essa pulseira que vocês estão usando é para os 4 dias. Cada dia uma cor. Não, senhora. É uma dos 4 dias. Toma banho com ela, dorme com ela, tá bom? Não, se você tirar, você danifica. Exatamente. Tirou, danificou, tá? Não dói não, é até bonitinho, né? Colorido. Início das aulas, 14 horas pontualmente, para não atrasar as palestras seguintes. Repetindo, presença nos cultos faz parte do curso. Terá uma lista de presença para a contagem de horas-aula. Não esquecer de assinar a lista de presença antes de entrar aqui no auditório, que é através da assinatura da presença que será preparado os certificados. Tudo bem? Depois dessa palestra, teremos um intervalo de 15 minutos. E você que tem criança, que quiser trazer, o departamento infantil vai estar funcionando durante todos esses dias. Horário da tarde ou à noite? Horário da tarde. À noite deve ter também, tá bom? Segunda palestra. Tema: Dia a Dia de Missões na Assembleia de Deus Novo Dia. Das 15 horas às 16 horas. Palestrante: Pastor Adman Daniel da Mata Silva. Pastor Adman Daniel, teólogo e administrador, formado pela Universidade de Brasília, UNB, pastor presidente da Assembleia de Deus Novo Dia desde 2013, entusiasta e grande incentivador de missões transculturais do Distrito Federal, também palestrante e conferencista. A palestra Dia a Dia de Missões na Assembleia de Deus Novo Dia tem como principal foco abordar os sabores e dificuldades dessa igreja ao abraçar o ID nos campos nacional e internacional, bem como seus desafios e metas como promotora de missões transculturais. Apresento a vocês o pastor Adman Daniel. Observação: perguntas e comentários serão atendidos logo após a palestra. Não esqueça que após essa palestra, apenas 15 minutos de intervalo. Amém? Queridos e queridas, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. É bom rever alguns, conhecer outros daqui de cima que a gente está vendo. É uma alegria tê-los aqui nesse nosso curso de missões. Bem, a maior parte de vocês já sabe que eu não estou nos meus melhores dias. Então, orem por mim para que a gente possa ter uma boa palestra, ok? Como a pastora Alva falou, a nossa ideia aqui é mostrar como é que nós temos operado como praticamente uma agência missionária ao longo dos anos e o que temos pela frente, como que isso mexe conosco como igreja. Por que a gente está fazendo um curso como esse? Nosso objetivo como igreja é sim alcançar e ir até e onde Jesus nos mandar ir. Onde Ele abrir a porta, ali nós estaremos. E nós queremos ser promotores disso, não somente para que a gente envie, mas também para que outros de outros lugares sejam despertados e a gente possa trabalhar juntos e envolver nisso. Então, quem é o controlador do tempo? Quem é o homem do tempo? A Alfa.
Que a mulher tem a plaquinha? Sim. Tá certo. Então, ó, por favor, quando estiver faltando 15 minutos para eu terminar, me avise faltando 15 para eu poder dar o tempo de perguntas e respostas eventuais que aconteçam. Ok? Elas serão encaminhadas por escrito, como foi previsto. Bem, então vamos lá. O dia a dia de missões transculturais. Para a gente entender como é que é o nosso dia a dia, o que a gente faz, é preciso entender um pouco da nossa história. Essa igreja ela foi fundada em abril de 1962. Tem uma fotinha aí antiga, escaneada, difícil de ver, né? Mas ela foi fundada no dia 1º de abril de 62. E levou um tempinho para tomar forma, para tomar corpo. E isso aconteceu... Não, tá bom, para mim tá bom. E isso aconteceu com a chegada do pastor Armando Chaves Cohen, que é esse velhinho que está aí. Né? Então, quando ele veio para cá, a igreja tomou corpo e a coisa realmente começou a andar. Em 65, essa área que nós estamos aqui foi adquirida. Nós compramos essa área e começamos um processo de construção do templo e tudo mais. Isso andou um bocado, né? Em 65, nós, então, nos estabelecemos aqui e começamos a nos enxergar como uma comunidade mais sólida, porque antes disso a gente estava andando por diversos lugares. Já mais para frente, 11 anos depois de estarmos aqui, mais 14 anos depois da fundação da igreja, já no final da gestão de um pastor chamado Antônio Silva, nós enviamos para o campo nossa primeira missionária. Então a igreja tinha 14 anos de fundação e já enviava para o campo a sua primeira missionária, que é essa senhora. Você está vendo a foto, o nome dela é Ruth Silva. Ela está viva ainda e ela foi enviada para Moçambique. Foi a primeira missionária então enviada. Um ano depois, foi em janeiro de 76. Então nós estamos fazendo 40 anos de missões, diga glória a Deus. Em janeiro de 76 a Ruth foi enviada. Um pouquinho de tempo depois, um ano depois, uma segunda família foi enviada. A segunda família enviada para o campo foi para o Uruguai. E lá no Uruguai nasceu aquela que hoje é a secretária executiva de missões da igreja. Ah, não, você não nasceu não, né? Você foi gerada lá, né? Você não chegou a nascer lá não. Pois é, a Aline foi gerada no Uruguai, né? E ela é quase uruguaia. Os pais dela, então, foram a segunda família missionária enviada por esta igreja. Então, nós temos aí 40 anos de missões transculturais. Já foram cerca de 20 países alcançados através da vida desta igreja. E cerca de 200 pessoas, mais de 200 pessoas, diretamente envolvidas, seja como ponta, né, o chefe da família, pessoas que foram geradas e outras que nasceram, né, Luiz? Rafael nasceu na Índia, então teve de tudo. A Sara, né, foi gerada Pois é, a Sara igual a Aline. A Sara foi gerada no Uruguai também e nasceu aqui. Então, muita gente, né, 200 pessoas, né? A Daça nasceu na Argentina, não é isso? A Daça nasceu na Argentina, e o Peter nos Estados Unidos, tem de tudo. Né? O Jefferson e o Gabriel em Portugal. E, bem, 200 pessoas aí, em torno de 200 pessoas. Isso, eu entendo, nos credencia como uma igreja atuante em missões e que atua como uma agência missionária, nos moldes de uma agência missionária. E glória a Deus por isso, porque a glória é dele. Amém? Amém. Agora, por que eu dei essa introdução toda aqui? Para dizer algumas coisas. Em 40 anos, quem é que tem mais de 40 anos? Alguns, né? Tem mais de 40 anos. Quem tem mais de 40 anos, e eu estou falando aqui porque eu vou fazer 40 esse ano, né?
Com 40 anos a gente já aprendeu alguma coisa nessa vida, não já? A gente já deu para aprender alguma coisa, né? Então, nesses nossos 40 anos de existência como igreja missionária, a gente também aprendeu algumas coisas. E aí, o que nós aprendemos nesse tempo aí? Primeiro de tudo, sem efetiva cobertura de oração, ninguém consegue fazer missão transcultural, nacional, o que seja. A gente, quando fala de fazer missão transcultural, mas a gente precisa de oração. Oração é algo extremamente necessário. Quem já foi ao campo aqui sabe disso. Não tem como fazer missões, não tem como se sustentar. A obra missionária não se sustenta sem oração. A nossa maior, ou a nossa primeira crise em relação a isso foi já na gestão do pastor Sóstenes, quando a Neuza faleceu na Índia. E ali o pastor entendeu que a gente estava orando muito pouco por missões para encarar o que a gente estava encarando. Como é que a gente ousa desafiar as potestades e os reinos, né, e os principados, e não tem cobertura, não cobre de oração quem está lá, e nem se cobre de oração aqui? Então esse é o primeiro aprendizado. A pastora Simone vai dar uma palestra sobre isso. É hoje, Simone? Missões e oração é hoje, né? Pois é. Ela vai falar sobre isso hoje, porque isso aqui, amados, é um must. Sem cobertura de oração, ninguém faz missão. Hoje, graças a Deus, o Senhor nos tem conduzido, né? 40 anos a gente vai aprendendo, a gente leva umas tacas na cabeça e vai aprendendo. Hoje a gente já tem uma reunião de oração dedicada à intercessão missionária aqui na igreja. E não é porque a gente é bom, é porque a gente levou taca na cabeça. Certo? Segundo, é Deus quem chama. Quem diz glória a Deus? Glória a Deus. Pois é. Mas sem o preparo adequado do candidato, e um preparo conduzido por quem sabe o que está falando, a missão tampouco é efetiva. Você precisa do chamado de Deus, não vá sem o chamado. Se Deus te chamou, prepare-se e prepare-se bem para ir. Porque com todo o chamado que você tem, com tudo que Deus tem feito na sua vida, você cai no campo despreparado, você vai apanhar. Você vai apanhar. E você vai entrar em crise, porque veja bem, apanhar você vai de qualquer jeito. Mas quando você chega preparado, né, você apanha menos. Ou pelo menos sabe aonde deixar bater. Entendeu? E aonde não deixar bater. Você precisa de um preparo missionário, um preparo efetivo. E tem muita gente preparando. Hoje, muita gente boa, inclusive nós. Glória a Deus. O que mais? As parcerias com as agências missionárias, elas podem ser muito boas. Podem ser. Mas também podem ser desastrosas. Graças a Deus, a gente está vivendo um tempo novo agora. Eu diria que nos últimos 5 anos, as agências missionárias têm passado por uma revisão de si mesmas no entendimento de como que deve ser a relação delas com a igreja. Porque isso já deu muita dor de cabeça. Deu dor de cabeça para nós. Já deu tanta dor de cabeça para nós que houve um tempo entre nós mesmos que a gente simplesmente tinha paura de dizer que nós queríamos fazer parceria com a agência missionária. Mas hoje, graças a Deus, as agências, de uma forma geral, estão mudando a mentalidade nessa relação. E graças a Deus por isso. E aqui tem gente da MIT que está lá atrás, gente da MIT que está aqui na frente, né? E quem mais das agências que estão por aí, né? Vai ter um bocado, né, que vai passar por aqui. Graças a Deus hoje as agências estão num novo entendimento. Até um dia desse a gente tinha esse litígio. Graças a Deus a coisa está caindo. Isso já deu dor de cabeça demais para nós aqui e para muita igreja. Mas as parcerias podem ser bênção se forem bem conduzidas. O que mais? Parcerias com outras igrejas precisam ser estimuladas. Isso não só nos ajuda a ir mais longe, mas também promove a obra de missões transculturais entre igrejas que não têm essa visão bem desenvolvida. Então é importante chamar para perto, né, igrejas que não têm a visão
e para que elas sejam parceiras, porque junto a gente vai mais longe. Junta recursos e vai mais longe. Mas, por outro lado, lá naquele lugar que ainda está engatinhando na obra, na visão missionária, isso cresce. Né? A pessoa recebe os relatórios dos missionários, escuta mais, descobre que o mundo é muito maior do que as 4 paredes da igreja ou as linhas limítrofes do Estado em que está envolvida. Ainda, são 7. É possível, amados, ir fazendo missões transculturais. É possível chegar, meter o peito e sair fazendo. É possível? É. Muita gente já fez e continua fazendo. Mas é melhor quando a gente planeja. É melhor quando planeja. É quando a gente sabe. Pelo menos norteia onde a gente quer ir, né? É importante. É uma ferramenta indispensável para a gente evitar contratempo indesejado. É igual, imagina você fala assim, eu vou daqui para São Paulo. Né? Como é que você vai? Vou indo. Você tem dinheiro para passar para gasolina? Não sei. A gente vai andando aí, que der deu. Você sabe a estrada? Não, a gente vai olhando aí no mapa, né? Sai perguntando, olhando placa. Né? E quando você chegar, você vai para onde? Vou para o Hop Hari. Você sabe o preço da entrada do Hop Hari? Não. Como é que você vai entrar no Hop Hari? Então, dá para ir fazendo? Dá. Né? Bota um mochilão nas costas, saindo daqui para São Paulo e se vira. Agora, quando você planeja antes, é melhor, é ou não é? A mesma coisa com missões transculturais. E veja bem, aqui a gente não está falando em amarrar. Não é fazer só o que está planejado ali, porque a obra não é minha. A obra não é sua, a obra não é da igreja, a obra é de Deus. Ele diz como que as coisas vão fazer. A gente planeja para evitar contratempos indesejados. Agora, Paulo estava com tudo certinho para entrar na Ásia de novo. Alguém lembra disso? E o Espírito disse para ele, não. Com todo o seu planejamento. Vai para Macedônia, que você não estava nem pensando em entrar lá. E prepara para ser chicoteado, apedrejado e um bocado de coisa. Respira, bebe água. Vamos lá. Água. Vou beber água. A pessoa do missionário, ou a família missionária, precisa ser valorizada e cuidada pela igreja. Precisa ser. Por outro lado, a família missionária e o missionário precisam se submeter ao cuidado da igreja. Então, quem quer ir para o campo missionário, sim, precisa ser cuidado pela igreja, mas precisa entender que ela está debaixo da autoridade de igreja, da igreja. Porque tem os missionários que são meio assim, né? Aqui, graças a Deus, não é o caso. Está doente, mas não fala. Está passando aperto, mas não diz. Né? E aí a gente, quando vê, já pipocou tudo. E aí fala, está doente, vem, vamos tratar aqui. Não, não vamos tratar nada. Né? E cadê aquele relatório que aconteceu? Ih, foi. Então, preste atenção. Né? Isso aqui, gente, é o que a gente já aprendeu em 40 anos, tá bom? É importante isso aí. A família do missionário, o missionário precisa ser cuidado. De um lado. Por outro lado, ele precisa se submeter ao cuidado. Sétimo, o futuro do missionário precisa ser pensado pelos dois lados. Tanto pelo lado da igreja, como pelo lado do próprio missionário. Eu estava conversando com o pessoal da Kairos, questão de 2 meses atrás, e a gente estava falando como é que era engraçado que há uns anos atrás o missionário falava assim para a igreja ou para o pastor, né? Pastor, estou indo, né? Estou indo lá para a China. Como é que fica meu INSS? Aí o pastor falava para ele, rapaz, larga de ser sem fé, rapaz. Tenha fé, Deus vai cuidar de você. Né? Não se preocupa com isso, não. E agora, depois de 40 anos, a gente descobre que chega a hora de parar para todo mundo. E que isso precisa ser pensado antes. Por todo mundo. Pelos dois lados. A gente acha, né, a gente tem esse espírito, né, o nosso espírito, ele é bem, ele quer fazer, ele quer se envolver, ele quer se doar. Mas a carne é fraca. A carne tem os seus limites e chega sim a hora de parar, e isso tem que estar planejado pelos dois lados. Hoje a gente está trabalhando por isso, trabalhando nisso. Não é
Não tem solução fácil, não. Mas é um aprendizado. Pelo menos a gente já sabe o que precisa fazer. Mas é um desafio para nós hoje construirmos isso. Isso é o que nós aprendemos em 40 anos. Deve ter aprendido mais coisas, mas eu lembrei dessas 7 para fechar um número bonitinho, né? Então... Vamos lá. Bem, e quando a gente olha para frente, nós temos aí o nosso horizonte 2025. O que nós queremos? Queremos estar com 50 frentes de trabalho transcultural daqui a 9 anos. Glória a Deus. Queremos estar envolvidos com 30 de sustento integral e outros 20 através de parcerias. Hoje nós somos 20, 21, 21, 22, depende da avaliação. 20. Nós queremos ter 50 daqui a 9 anos. Para onde nós queremos ir? Bem, a gente vai para onde Jesus mandar. Mas preferencialmente a gente quer ir para essa região do mundo aqui. Aqui estão os estãos, aqui está o sudeste da Ásia e a Oceania. Esses são os lugares onde o nosso coração, né, nos aponta. Queremos ir para cá. Então, se você que está fazendo o curso tem chamada missionária, está doido para ir para o Quirguistão, é nós. Entendeu? Quer ir para o Afeganistão? Vamos juntos. A gente dá um jeito. E a Oceania. Então, os nossos olhos como igreja estão para cá. Mas os olhos de Deus estão espalhados sobre toda a terra e Ele diz para onde a gente vai fazer. Ok? Bem, pastor, são 50 frentes, como é que vai ser isso? Quem paga a conta? Bem, a fonte de arrecadação dessa massa de trabalho, então, a ideia é 10% da arrecadação bruta da igreja sede, que nós esperamos ter até lá 4.000 membros. É duplicar a membresia da igreja hoje, no templo sede. Mas, aí 10% dessa arrecadação, né, vai para isso aí. E o suporte de outras 100 igrejas parceiras, sejam elas congregações ou igrejas independentes. Então, esse pessoal aí é que deve pagar a conta, né, de 50 frentes de trabalho missionário. Isso custa caro, amados. Custa caro. Nas minhas contas hoje, para ser assim, bem otimista, é pensar num dispêndio hoje, talvez, da ordem de 250 mil reais para fazer isso aí. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que são 250 mil reais para quem é o dono do ouro e da prata? Que chama e que envia e que sustenta? Bem, a distribuição orçamentária, a ideia é 40% desse orçamento, imaginando que hoje, né, fosse 250 mil reais, então 4 vezes 25, 100 mil ia só para o sustento integral, 25% para frentes de parceria, outros 25% para projetos de curto prazo, campanhas, plano de contingência, que isso é outra coisa que eu não coloquei lá, né, lá que a gente precisa ter, né? Talvez seja o 8º aprendizado, a gente precisa ter plano de contingência, que a gente normalmente não constrói, né? E 10% para investimentos e aquisições. Esse é o plano financeiro, como que a gente quer trabalhar isso. E em quais tipos, então, de frente de trabalho a gente quer se envolver? Aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais clara para quem quer fazer a obra de missões transculturais, especialmente se quiser andar conosco. Primeiro, plantação de igrejas. Esse é um trabalho a se fazer, plantar igrejas. Aonde que a gente planta igreja? Lugares onde a igreja nacional não é expressiva ou é fechada a parcerias. Existem lugares em que a igreja não cresceu, a igreja local não cresceu. E ela também acha que não precisa de ajuda. Difícil. É difícil. Mas existem lugares onde isso não acontece. Então, aonde a coisa é mais travada, então a gente tem que ir ajudar a plantar a igreja. Por exemplo, lá na cidade de Gualeguaychú, cadê o Paulo?
Não veio agora? Cidade de Gualeguaychú tem algumas igrejas evangélicas, mas a Assembleia de Deus Argentina não tem igreja lá. Na cidade de Neutinher, a única igreja evangélica que tem é a nossa, que está lá. E por aí vai. Então a gente se mete aonde a coisa não flui, não anda, né? Lá na Espanha, onde estão Almi e Josi, a mesma coisa. Ser evangélico é um negócio difícil, né? É difícil até para eles. Você vai na Itália hoje, lá está uma luta. Hoje chegou a carta de oração do Magnin, e as igrejas evangélicas não conseguem, né, crescer, não conseguem abraçar, porque tem uma resistência. Olha só como é que são as coisas. Um movimento da igreja evangélica lá na Itália vai ordenar, aliás, vai ter reconhecidos, atenção para o número, 13 ministros em todo o país nos próximos meses, para valer para, para os próximos 10 anos. 13 ministros do evangélicos. Então, aonde a igreja nacional não consegue se erguer, então a gente vai lá e planta a igreja. Agora, aonde a igreja é relevante, aonde a igreja é expressiva, aonde ela precisa de ajuda para andar, seja em capacitação, seja em apoio mesmo, então a gente entra com o trabalho de apoio à igreja local. Então, primeiro, planta a igreja onde não dá, onde a coisa não funciona. Agora, onde já tem a igreja plantada e ela anda e ela precisa de ajuda, a gente vai lá e ajuda, né? Que é o apoio à igreja local. Por exemplo, o Hélio está aqui com a gente, o Hélio é moçambicano. Nós não temos plano de plantar igreja em Moçambique. Existe uma Assembleia de Deus forte em Moçambique, é uma bênção, né? Agora, o que a gente faz lá? Ajuda, né? O Hélio começou a ser treinado lá, veio para cá, né? O Daniel, que é o filho do pastor, também está sendo treinado aqui no Brasil. E onde tem essa relevância, a gente entra e ajuda. Agora, tem que ter abertura para isso, né? A igreja tem que querer também. E graças a Deus, um bom exemplo assim, que está funcionando muito bem é Moçambique. E, finalmente, um projeto de evangelização, no sentido de, porque em qualquer lugar a gente está evangelizando, né? Mas um trabalho, vamos dizer assim, chamado de evangelização, que é um lugar onde você não pode abrir igreja. Não dá para abrir igreja, você tem que fazer o trabalho formiguinha, né? O grupo no lar, chama um, conversa com o outro, promove uma reunião de chá e tal, parará. Ou onde há muita especificidade do trabalho missionário a ser feito. Então, está indo com um projeto muito específico ali, né? Inicialmente o trabalho de evangelização. Pode se tornar uma plantação de igreja? Pode, se der. E se não der, é o trabalho formiguinha de um por um e mexendo lá, e trabalhando, e cultivando, e ajudando. Compreendem? Deu para entender isso aí? Então, são três tipos de trabalho com os quais nós estamos envolvidos. Assim como uma série de agências missionárias. Mas tem outros tipos de trabalho que as agências fazem que nós não fazemos. E vocês vão ouvir disso aqui também. E eu acho, veja bem, eu não estou dizendo que esse aqui é o modelo ideal, estou dizendo que esse aqui é o nosso modelo. Mas, por exemplo, quando eu penso na Além, que está fazendo um trabalho, e eles coordenam um trabalho de tradução da Bíblia, essa não é a nossa atividade fim. Então, se alguém entre nós aqui tem essa chamada para tradução da Bíblia, a gente apoia para caminhar junto da Além. Entendeu? Compreendeu? Sim. Asas do Socorro, alguém aqui quer ser piloto de avião, quer descer lá no meio, né, da Amazônia, quer descer lá no meio dos Andes, quer fazer aquelas incursões e tal, ótimo, fantástico. Nossa atividade fim não é construir aqui, né, um hangar, manter um hangar com 5 aeronaves para poder fazer isso, né? Pelo menos por enquanto. Mas por aí vai. Compreendemos isso aqui? Sim. Bem, quais os critérios, então, que a gente está adotando? Isso aqui foi uma discussão que nós tivemos ano passado. Graças a Deus nós conseguimos. Tudo isso que eu estou falando aqui é uma discussão de pelo menos 2 anos dentro do Conselho Missionário da Igreja. Então, qual o critério que nós estamos adotando para o envio de missionários?
camarada, para ser enviado, precisa ter no mínimo 5 anos de convertido. 5 anos de conversão para ser enviado ao campo. Independente do trabalho que ele vai fazer, precisa ter pelo menos 5 anos de convertido. Não pode ser, como a Bíblia chama... Aí, garotos. Está ficando bom. O que mais? Qual a idade para ser enviado? Se é para o trabalho de curto prazo ou para se tornar um missionário em treinamento, tem que ter no mínimo 18 anos. Maioridade simples. É um projeto, vai numa campanha, vai fazer alguma coisa, né? Está aqui um cara que foi, né, ano passado, Fernandinho. Tem mais de 18, né, Fernando? Tem mais de 18 já. Ele ficou 6 meses em Portugal, deu um apoio bom lá e o povo lá está doido para ele voltar. E parece que você está doido para voltar para lá também, né? Então, 18 anos para estar em treinamento ou a missão de curto prazo. Agora, para ser um missionário pleno, né, abraçado e tal, aí é necessário ter pelo menos 25 anos. Ser uma pessoa madura, né? É o tempo para estar com a coisa assentada no lugar, né? Sem aventuras. Agora, se o Espírito nos dirige para uma pessoa que tem 23 anos e quer ser missionária plena e está com tudo, não sou eu que vou dizer para o Espírito, ó Espírito, a gente tem um critério lá, sabe? Né? Não vai dar. Não é por aí. Agora, a regra é essa aqui. Tá claro? Para idoso, aqui estão sendo tanto. Para idoso? Aí, idoso já é mais de 25, né? Tá. Bem, quais são as qualificações que o missionário precisa ter? E, amados, aqui preste atenção, isso aqui é de muita importância. Para ser um missionário em treinamento de curto prazo, o curso básico em teologia. Agora, mesmo isso aqui é algo que vocês vão entender um pouquinho mais. Para quem quer ser missionário pleno da vida, né? Então é o curso básico em teologia, tem que ter o curso de missiologia, né? E pode ser o nosso, preferencialmente o nosso, mas pode ser, né, o da MIT, pode ser o da, como é que é lá, da Diviçosa, do SEM, da Kairos e tal, a gente avalia isso, não tem problema. Agora, missionário pleno tem que ter fluência em outra língua. Tem que ter fluência em outra língua. Precisa ter fluência em outra língua. E outra coisa que está sendo por demais exigido aonde quer que a gente vá nos dias de hoje: qualificação profissional. Você precisa saber fazer alguma coisa. Precisa saber fazer alguma coisa. Você tem que ter capacidade de chegar numa situação qualquer. Vai para a China, né? Chega lá no meio da China. Você fala chinês, fala mandarim, você fala inglês? Não. Você vai fazer o que na China? Não fala nada. Você vai ajudar a fazer o que? Vou pregar o evangelho. Para quem? Hoje em dia é necessário que tenha essa segunda língua e que também tenha algum tipo de qualificação. Que você entre na comunidade e consiga se envolver na comunidade fazendo alguma coisa. Nem que seja macarrão para vender. E funcionou. Né? Aonde isso aconteceu, funcionou. Mas você tem que saber, no mínimo, botar um macarrão para ferver e tirar na hora. Né? Agora, se quiser ajudar, é bom ser engenheiro químico, é bom ser enfermeiro, é bom ser farmacêutico, é bom ser mecânico. Lá em Moçambique, a gente está precisando de gente que conserte aparelhos eletrônicos. Né? Consertar fogão, consertar ventilador, né? Essas coisas. Né? Se consertar computador, celular, né? Lá em Moçambique está a febre do celular, todo mundo tem celular, precisa de gente para consertar. Então, se você conserta o celular, você entra na comunidade. Você resolve um bocado de situação. A Isabela teve que fazer curso de mecânica de moto. E lá onde ela estava, ela faz o serviço. Lá em Cuamba, né? A Isabela, né? Lá em Cuamba fez um curso de mecânica de motos. Porque lá em Cuamba ninguém consertava moto. Ela é mecânica da cidade. E no dia que ela veio para o Brasil,
todas as imóveis continuam quebradas, né? Então, a ideia é que você precisa ir com alguma qualificação. Alguma. Você precisa ajudar a comunidade a servir a comunidade. Técnico agrícola. Sei lá, gente, tem tanta coisa. É muito importante ter isso hoje. Certo? O que mais? Bem, então como é que nós caracterizamos os missionários aqui? Como a gente já falou aqui, né? Tem os missionários em treinamento, que são aqueles que a gente já sabe... Respirar de novo. Eu estou suando aqui até. Eu também suando aí dentro. Não, só você. A gente está com frio. Água. Beber água. A água de coco ontem foi boa. Olha, se eu não engasgar, tem que chamar o Mário para fazer a respiração. Bem, os missionários em treinamento são aqueles que nós já sabemos que vão ao campo e que estão no processo de, claro, treinamento e avaliação, dentro dos critérios que o Conselho Missionário da Igreja tem. Estão sendo preparados, envolvidos em outros projetos, avaliados e tal. Então são os missionários em treinamento. Tem os missionários, assim, como é que começa o treinamento? Treinamento inicial, basicão, chão de fábrica, independente do curso que você tenha, tem que fazer um curso de orientação ministerial aqui da nossa igreja. Né? Para poder pegar a visão da igreja, entender quem nós somos. Afinal de contas, você está saindo daqui levando a bandeira dessa igreja. Certo? E aí, o Conselho Missionário vai deliberar como é que a gente vai conduzir esse treinamento no projeto. Missionários de curto prazo são aqueles que se envolvem em alguma frente de trabalho missionário com tempo determinado de serviço. Seja uma campanha, seja eu vou ficar lá 6 meses, vou ajudar a igreja na música, né, dando os estudos bíblicos, estou indo lá para ministrar um curso de liderança, vai ficar 1 mês, 2 meses, estou indo lá para ensinar a consertar fogão, né, é um curto prazo, projeto específico, vou doar minhas férias, vou doar minhas férias, vou pegar aí meus 30 dias de férias e vou doar. Então isso é o missionário de curto prazo. E o missionário pleno são aqueles que estão envolvidos em tempo integral na obra, reconhecidos assim pela igreja e pelo Conselho Missionário local. Inclusive para aqueles que são biocupacionais. Quando eu falo tempo integral na obra, a prioridade da pessoa é estar em missões, ainda que ela, para estar onde está, precise ser biocupacional. Está entendendo isso? Porque existe um lugar que você não vai entrar dizendo que você é missionário. Só lá dentro. Você vai ter que entrar fazendo alguma coisa. Existe uma organização, que eu esqueci o nome dela agora, eu traduzi o líder dela em 2013, em julho de 2013, lá na igreja de Taguatinga Sul. Como é que é? É o John. Como é que é o nome da organização dele? Students for Christ. Aqui no Brasil é Pés Formosos. Pô, Samuel, você foi longe agora, cara. Gostei de você. Uma salva de palmas pro Samuel, porque ele fez valer, lembrar aqui. O Students for Christ, isso aqui é para quem gosta de ser cabeção. Como é que eles trabalham? Eles entram nos países que são fechados para o Evangelho, através de projetos. O camarada, né? Você quer ser missionário, fala um país muito doido aí, no Irã. Como é que você vai ser missionário no Irã? Você faz um curso de mestrado no Irã, ou doutorado. Você se envolve num curso de doutorado e vai para dentro do Irã para estudar. Mas não para, assim, você vai sair doutor, pós-doutor, mestre, o que quer que seja. Mas qual é a ideia? Que você seja missionário. Desenvolva células de evangelização ali, apesar do seu doutorado, do seu mestrado, o que quer que seja. Então, existe essa organização no mundo. Então, esse pessoal, a ideia deles é ser tempo integral, mas eles são biocupacionais. Compreendemos isso?
Ok. Bem, qual que é o tempo para deixar de ser treinamento e se tornar missionário pleno? Acompanhamento de 1 ano. Né? E aquela idade mínima de 25. Ok? O que mais? Outros pequenos detalhes. Projeto missionário. De quem é o projeto? A ideia é que seja dos dois, da igreja e do missionário, e a gente adequa, né, dá prioridade ao projeto da igreja. Se a igreja tem um projeto naquele lugar ou para aquele lugar, o projeto principal é o da igreja e a igreja apoia o do missionário. Mas se a gente pode andar junto, ótimo, tranquilo, fantástico. Se der para conciliar as duas coisas em 100%, melhor ainda. E essa é a ideia. A igreja apoia o projeto apresentado pelo missionário. E nós temos parcerias. Parcerias com pessoas, com famílias. Como é que são essas parcerias? A primeira delas é a parceria em apoio eclesiástico. São aqueles que a gente dá cobertura ministerial, da cobertura eclesiástica. Né? A pessoa está lá, tem uma igreja e não tem quem fale por ele. Então ele se une a nós nessa parceria. A gente abraça aquela comunidade, abraça aquela igreja, né? Ora por eles, né? Precisa só de oração, ótimo, ora, a gente vai orar por você, traz aqui para a intercessão missionária, manda seu pedido de oração para cá. É uma parceria, um tipo de parceria. Então, a parceria de apoio eclesiástico. E tem a parceria também, claro, de apoio financeiro. E quando a gente fala dos 25% lá, é dessa daqui que a gente está dizendo. Uma coisa não exclui a outra. Né? Mas em apoio financeiro, então, tem aquelas que são cobertura de um percentual do sustento do missionário. Então, o missionário fala, o meu custo de vida lá é $1.500. A igreja pode entrar com quanto? Aí o conselho missionário reúne e diz, a gente dá conta de $300. Beleza, é uma parceria. Ou é a parceria para a cobertura de um percentual para algum projeto missionário. Também definido pelo conselho ministerial. Ele diz, olha, o meu sustento está garantido, mas eu preciso aqui de comprar um trator para o projeto nosso aqui. Quanto que é o trator? O trator é, sei lá, quanto custa um trator? Não tenho uma ideia. $15 mil, né? $15 mil. Paga um trator com $15 mil, paga não? Nem a roda. Meu Deus. Então, mas é usado. É usado. Né? É usado. Está comprando um trator usado por $15 mil. Né? Então, aí, quanto que a igreja entra? Bem, a gente faz as nossas contas e diz, olha, a gente pode dar aí, sei lá, $1.500 divididos em 5 de 300, por exemplo. Tá certo? Então, isso é a parceria. Agora, muito importante, quando a gente fala de dinheiro, que para o apoio financeiro, tanto para quem é missionário pleno, como para quem é parceria, nós aqui fazemos questão de que toda a contribuição para o campo missionário passe pela tesouraria da igreja. Nós fazemos questão disso. E os missionários que estão aqui sabem que o dinheiro chega. Né? O dinheiro é para fulano, é para o projeto tal. Está aqui ótimo, passa por lá, ele é inclusive remetido no dia seguinte, ou às vezes junta uma bolada para mandar, porque, como é o caso, por exemplo, para quem está lá em Moçambique, né, a gente manda lá, o pessoal manda uma ofertinha de R$150. Se ela for sacar R$150 lá, ela perde quase 80% dos 150, só no saque. Então tem que juntar, né, um bolão para quando mandar ela poder sacar e ser um negócio efetivo. Né? Então, mas a gente faz questão de que isso passe pela tesouraria da igreja, pela nossa contabilidade, pelo nosso controle, porque isso é importante. Alguém vai falar sobre isso aqui, é o pastor Carlos José. Ele vai falar sobre isso, essa transparência necessária, né, do que vai e do que recebe e do que volta, né? É importante a gente saber disso para todo mundo. Ok? Bem, então era isso que eu tinha para compartilhar hoje e eu vou abrir então para as perguntas. Quem já escreveu? Quem não tem? Não tem? Tem? É por isso, querido. Sim. Cadê a pergunta?
Foi você que disse que tinha, ué. Não tem perguntas? Eu tenho. Tem uma? Pergunte. É se for a idade mínima. Eu penso que tem idade máxima. É uma situação que a gente ainda não se debruçou sobre ela. A princípio não tem. Mas é claro que a gente avalia bem. Por exemplo, se alguém chega para a gente hoje e fala assim, pastor, eu quero servir lá na Cordilheira do Himalaia, no Nepal, né? Então eu me dispondo a ir para lá e tenho 75 anos. Eu vou questionar bastante, né? Assim, conversar com alguns médicos a respeito disso, com a família da pessoa, né? Coisas que a gente precisa avaliar, né? Subir na Cordilheira do Himalaia com 75 anos é outro papo, né? Mas ele tem 60 e é um projeto de plantação de igrejas, ou assumir uma igreja, né? Então, cada caso é um caso e os projetos vão ser avaliados para curto prazo, exatamente. O pastor Elias foi para a Ucrânia, né, já com idade avançada, para um projeto de curto prazo, inclusive. Lá em Amarante, nós tivemos o pastor Xavier, depois de aposentado aqui, ele deu um tempo muito bom lá, né? Uma bênção mesmo. E a esposa, pois é. E idade já, ele poderia estar aqui, mas existem projetos e projetos, como eu disse, existe plantação de igreja, apoio à igreja e evangelização. Qual é o projeto? Aonde é o projeto? Então, o teto a gente não vai definir, mas eu sei de agências que delimitam. Para subir no Himalaia, não. Não, para enfrentar situações de discussão funcionária. Às vezes a pessoa tem experiência. Para compartilhar. O meu avô fez um projeto de curto prazo aos 80 e quantos? Que a gente foi lá, meu avô foi lá em... Estava com 85? Acho que estava com 83. 83, 85. Ele foi para Gualeguaychú ensinar a fazer farinha. Né? Então, Gualeguaychú não. Eu souber. Ensinar a fazer farinha. Então... Outros vão para a ilha plantar morango. Pois é. Fazer a missão a idade mínima para se começar as coisas básicas de teologia e missiologia. 18 anos. Assim, tem gente que faz missiologia até antes disso, né? Mas depende de quem aceita, né? Depende de quem aceita. Aqui para a Unieco, 18. Aqui para a Unieco, 18 anos. Né? Porque entendeu que a pessoa terminou o ensino médio, alguma coisa assim. Aliás, o básico em teologia você faz hoje até com menos do que isso. Agora, quando você pensa em médio em teologia, então você já tem que ter 18. Né? Coisas assim. Entendeu? Depende das instituições, sim. Essa questão também da idade mínima. Às vezes é filho do missionário que já tem um treinamento, que já vive no campo. E aí, quando se trata de delimitar a idade, às vezes a gente mesmo atrapalha. É possível acontecer um menor que isso, menor que 25 e inserido em outro grupo que já está... Pois é aquilo que eu falei, né? Existe uma regra, mas imagina você... Deixa eu pegar um exemplo bem extremo aqui, assim. Que... Vamos dizer que aqui, no tempo que a Sirlene estivesse lá em Noetinha até hoje, trabalhando lá, e a Amanda, que está com 19? 18. Ela começou um projeto e está trabalhando com grupos de nativos americanos dentro da Argentina. E ela está fazendo esse trabalho lá com eles, começou com algo simples e ela começou a fazer o trabalho. Né? O trabalho cresce, precisa de apoio. Quem é a pessoa mais indicada? É ela que já está lá dentro. Né? É ela que está lá dentro. É uma coisa que fica meio incoerente do lado de cá, a gente já sabe. Né? Como é que eu vou preparar? Quem é que vai ter maior preparo do que ela que conviveu, sei lá, durante 5, 6 anos com esse grupo, que já está lá dentro do grupo? Né? Não, traz ela para cá, vamos começar tudo de novo. Né? Então, como eu disse, nós temos uma regra geral, mas
os olhos e os ouvidos precisam estar sensíveis ao que o Espírito está fazendo e como ele está conduzindo, né? Coisas acontecem, podem acontecer. Sim, pastor Silmar. Eu acho que essa questão que você acabou de expressar ela é importantíssima no sentido de que hoje as coisas estão totalmente diferentes. Eu digo que se eu tivesse a oportunidade hoje eu faria diferente. Eu fui convidado pelo pastor Sócio, isso ainda solteiro, já estava atuando aqui na igreja, no Ministério Pastoral, mas eu fui, assim, por uma improvisação, e até mesmo suprir uma necessidade do campo, porque estava voltando missionários. A igreja estava precisando de pastor, eles teriam que estar aqui e se preparar para assumir a igreja lá. Foi o Modesto, depois veio o Daniel de Maria. E nesse interior eu fui para conhecer eles no lugar do Modesto. Ele veio do Brasil. Daniel já estava lá, já tinha vindo, já estava lá. Mas eu creio que a dificuldade que eu encontrei realmente foi a questão do idioma. Né? A coisa foi assim muito rápida e improvisada. Era para mim ficar 3 meses, acabei de ficar 3 anos. Depois me convidado lá mesmo no Uruguai para ser enviado lá para Portugal. Então, 2 coisas importantíssimas que eu acho que a igreja tem que priorizar isso. Algumas coisas nós erramos justamente, foi na questão de enviar missionários sem devida autorização, sem o visto. Então é importantíssima a questão do visto, é importantíssima a questão do preparo e também do idioma. Hoje eu faria totalmente diferente. Né? Obrigado, pastor Silmar. Fechamos? Sim. Opa, sim. Aqui foi falado aí que a igreja tem 21 frentes de trabalho. Essas 21, tem alguma que inclui o Brasil ou são todas fora do Brasil? Não, quando a gente fala em transcultural, significa culturas diferentes, né? Quando você tem, dentro do Brasil, nós temos aqui outras culturas, que destoam muito da nossa cultura ocidental, vamos dizer assim, do nosso pensamento grego, né? Ali está o pessoal, por exemplo, que é nativo brasileiro, né? Os indígenas. É uma cultura, uma forma de pensar diferente da nossa. Né? Você tem aqui o pessoal que vem de Alto Paraíso, que também, em alguns aspectos, a gente tem que romper com cultura, com a nossa cultura, para poder inserir dentro do contexto e abraçar os irmãos que estão lá. Nós temos os calungas que ficam dentro do Brasil também, é um outro pensamento, é uma outra cabeça. Né? Então, não é só, quando a gente fala um projeto transcultural, ele não é necessariamente fora do Brasil, mas pode ser. Quantas são no Brasil? No Brasil hoje a gente está com os árabes, né? Os árabes no Brasil, com a família Santos, que a Raquelzinha está aqui hoje, e Alto Paraíso. Então dentro do Brasil a gente está falando em 2. Diretamente, né, pastor? Indiretamente tem o pessoal dos Calungas, tem o pessoal com os indígenas, tem o pessoal através da lei, o Edilson de vez em quando vem para cá para fazer a tradução que eles estão fazendo para os ciganos. Então tem outras culturas aqui no meio da história. O teu projeto do Piauí. Mas ele já não é tão transcultural. Que querendo ou não, é uma forma diferente totalmente. Eu acho importante a gente saber definir assim, qual o posicionamento da igreja em relação aos projetos, porque o nosso compromisso é de sustento e subsistência. Sim. Pois é, depende, né? É aquilo que a gente está falando. A gente pode ter uma parceria, um financiamento em cima do projeto, mas a nossa visão é, a priori, o
sustento do missionário lá. O que a gente envia é o sustento dele, para que ele possa desenvolver o trabalho. O exemplo mais fácil de ver isso é o da Selma. Selma nós enviamos em 2014. Foi 14. Para Moçambique. Então nós garantimos com ela, Selma, ela traz o projeto dela. Ela diz, olha, o meu sustento é X, mas para tocar o projeto eu preciso de Y. Então nós dissemos para ela, olha só, você tem da nossa parte a garantia do sustento. O seu projeto você levanta parceiros. E ela foi atrás, os parceiros são legaizinhos, né? Porque precisa ter compromissos para arrastar isso durante muito tempo. Mas garantia nossa é o sustento. Agora, pode haver, né, quem já tem o sustento, querer o financiamento do projeto ou de parte do projeto? Pode. Não está fora da realidade. Agora, um missionário pleno, tempo integral e tal, a nossa garantia é o sustento. Sim. Duas perguntas, pastor. A primeira é se eu não moro em Brasília. Eu tenho desejo de ter um projeto missionário e tal. Como eu faria para me filiar à igreja, ser da igreja ou ter esse contato? Qual seria a via, o caminho e a viabilidade? E a segunda coisa, a exemplo de Hélio, é como a igreja vê projetos de capacitação residente, pessoas que não moram aqui, tanto estrangeiros como nacionais, que vêm para cá para ter treinamento. Assim, existe uma agenda para isso, um sentimento em relação a isso, sobre essa questão de acolher grupos, pessoas para estar residente, tanto nacional como estrangeiro, e pessoas de outras regiões, pessoas de outros países que queiram, poxa, a igreja ser um centro de missões, eu estou aqui abrigados, assistido, ter um cargo missionário, eu gostaria que a Adriana um dia fosse a minha mãe, né, meu pai, se eu não quiser. Então, o negócio está complicado. Bem, vamos lá. Como é que a gente faz? Se a pessoa quiser se envolver, ela pode se envolver? Pode. Nós enviamos Marcela, Daniel Magnin, Márcia. A Isabela veio, mas daqui saíram, né? Assim que eu estou lembrando, Marcela e Daniel Magnin, e família Magnin, que foram direto da Argentina. Rami, né? Que já estava meio lá, né? Então, o Nicolás que veio de lá, mas o Nicolás já estava dentro da nossa frente É que a Marcela e o Daniel Magnin, eles não eram nem membros da Denovo Dia na Argentina. Né? E na passagem Seba, né? No Sebastião, na passagem também, a coisa... Então, é possível? É possível. Como é que isso vai ser feito? Muita discussão, né, em conjunto, né, muita conversa. Nós estamos com 2 projetos na fila aí, por exemplo. Tem um que é para a Noruega, e é um pessoal que já está ligado a uma igreja no Nordeste, quer se desvincular deles, eles já estão na Europa e querem ir para a Noruega. Eles estão na Espanha e querem ir para a Noruega. Noruega. Então, é uma coisa que estamos conversando, estamos em análise. Tem um custo isso, né? Não é barato e por aí vai. Né? Em relação a manter o projeto de alguém aqui, assim, trazer para dentro, para treinar aqui dentro, como é que vai fazer isso? Pois é, né? A gente estrutura para isso, a gente ainda não tem não. Mas podemos chegar lá, a gente está, como dizer assim, trabalhando a duras penas e suando e chorando, né? E o Sebastião aqui no nosso pé para a gente terminar a base missionária em Alto Paraíso. Né? Deixar ela arrumadinha, prontinha, com biblioteca, com os beliches lá, né? Beliches não, triliches, dentro dos quartos e tal, coisa montadinha, para eventualmente fazer esse tipo de treinamento aqui mais perto. Mas hoje a gente não tem essa estrutura pronta assim. Beleza? Ótimo, o tempo acabou, né, Alfa? Tem mais Tem mais um tempo aí. Ainda mais um tempo. Tem mais. O pessoal está organizando lá fora ainda. Eu acho importante a gente deixar claro que quem está aqui com preparo, né? Tem desejo missionário. Sim. Falar de como essa
pagamento, porque a gente sabe que para mim é claro, a gente depende da receita, da oferta da igreja, dos irmãos. Aí isso é muito importante. A Bíblia diz assim, que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Mas não tem contra-cheque. Então, as coisas acontecem à medida que a igreja, né, também, a igreja, diferente de uma empresa, ela não tem capital de giro. Ela não existe isso. Eu vou juntar, né, 500 mil reais para eu começar a fazer missões e eu mantenho uma reserva técnica que ela sempre é reposta e tal. Meu e igreja isso não funciona. Então, quem é pastor, quem é missionário sabe a luta que é, né, Sérgio? Né? E aí esse mês o cara que disse que ia depositar, que era parceiro, não depositou. Aí no mês que vem ele vai e deposita 4 de uma vez. E aí não passa 6 sem depositar. E a gente fica nessa, né? E como igreja a mesma coisa. Então, vai ser todo dia 10 o pagamento? Seria muito bom. Mas não é. Né? É todo dia 20. Está chegando perto. Né? Pode ser que alguém, né, aí ganhe na mega da virada, ou ganhe na mega de agora, aí, né, do dia 21, aí, que vai dar 90 milhões de reais. Né? E aí ele resolve dizimar na nossa igreja. Aí, né, ele não vai me falar que é da mega, porque senão eu não aceito. Né? Ele vai simplesmente dizimar e você tem aí algum capital para poder botar as coisas em dia. Mas, via de regra, fazer a obra de missões é um negócio muito suado, né? Assim, é vida de... É recebimento de doações. Quem aqui é dizimista? Quem aqui é dizimista? Fiel. Né? Você que é dizimista fiel. Qual que é o poder que o pastor da tua igreja, seja eu ou seja outro, qual que é o poder que o pastor da tua igreja tem de fazer você dizimar? Nenhum. E olha que ele pode usar todos os versículos da Bíblia, né? Porque vai vir o gafanhoto, que vai vir o devorador, que vai vir todo mundo, né? E tal, se você não for lá e não contribuir, não tem. E a sua igreja tem um compromisso, né? E se ela assume um compromisso com missões, a sua não contribuição desfalca. Né? Desfalca o caixa. Sim. Só complementando. Primeiro a lei depois. É só nota, já, porque eu não tinha terminado. Em alguma época na história da nossa igreja, a gente já conseguiu fazer essa reserva, assim, capital de giro? Não, nunca. Eu sei, eu imagino que não. Nunca. Nós nunca conseguimos fazer, até porque a igreja, como eu vou dizer, a obra de igreja ela é muito dinâmica, né? Você tem a obra de missões transculturais, tem a obra de missão nacional, tem a obra local, tem os pepinos que acontecem aqui, né? Então essas coisas todas se envolvem. E por mais que a gente hoje trabalhe, como estamos trabalhando, para manter uma separação, né? ou manter um caixa, uma conta de missões assim, preservada e intocável, né? Ainda é complicado. Muito complicado. Porque, como eu disse aqui, eu já falei isso e eu não tenho problema de falar, porque eu já falei no tempo. Eu disse aqui que a nossa ideia, e a gente tem trabalhado como política, que 10% da arrecadação da igreja vai para missões socioculturais. Foi isso que eu falei? É isso que nós temos trabalhado. Bem, até um dia desses atrás, eu diria, esses 10% era um valor lá. 13%. Não, até um dia desse, 10% era, sei lá, vamos dizer, 50 mil reais. De repente, veio a crise no Brasil. A igreja perde 17% da arrecadação. E todas as contas continuam no mesmo nível. Então, o que acontece com os 10%? Que era 50, cai aí, perde quase 20, né? Cai para 40, que seja. O que você faz com essa diferença?
Nós se torna 20%. Não dá para você diminuir de todo mundo que está lá fora, que está aqui, né? Então você começa um processo de ajuste e tal. Então, e aí... Ninguém vai pedalar. Aí não dá para pedalar, né? Então você se vira nisso, você se ajusta, trabalha, ponte estica, porque é a igreja. Diferente da Coca-Cola, que você fala assim, né? A fábrica da Coca-Cola, né, em Aparecida de Goiânia, não está dando lucro. Fecha, dispensa todo mundo, ótimo, acabou, e agora a gente usa a fábrica da Coca-Cola que estava ali em Abadiânia para cobrir a Aparecida de Goiânia. No nosso caso, isso não acontece. Isso não funciona assim. E de certa forma, né, pastor, se esse dinheiro fica parado dentro da igreja, de certa forma a gente deixa de expandir. No momento que a igreja, assim, nessa história que a gente tem, no momento que a igreja tem um caixa, tipo, um dinheiro separado, esse dinheiro já vai não ter, apareceu uma oportunidade lá em tal lugar. O dinheiro vai na hora. Vai na hora. Então não tem como guardar dinheiro. Principalmente para missões. Sim, Anderson. Sobre a questão do sustento, eu já vi outras práticas de que o missionário ele levanta 50% dos seus mantenedores. Então, assim, não só como uma possibilidade de uma profissão exercida no local missionário, como também mantenedores, pessoas da família, conhecidos. Como a igreja pensa isso? Que foi o que a gente falou das parcerias aqui. Mas a questão da iniciativa do missionário de levantar recursos, né? As parcerias podem ser em apoio financeiro, cobertura de um percentual do sustento do missionário. Então, é o tipo de trabalho que se faz e que é, pessoalmente, do meu ponto de vista, o melhor de todos. Nós estamos numa linha de pensamento de que em algum tempo na nossa história próxima e futura, não sei se tão recente, todos os nossos missionários terão que ter parceiro para apoio financeiro. Em que sentido? É bom para a obra, assim, mesmo que a gente, foi uma decisão que a gente tomou, que é a seguinte: mesmo que a gente tenha condições de dar um sustento integral para a Aline, que está indo para, sei lá, de volta para o Uruguai, né? Então, Aline, olha só, a gente tem condições, mas nós vamos dar para você 75% do valor do seu sustento. Os outros 25% você vai procurar em 2 ou 3 igrejas para te dar. Para quê? A literatura missiológica, né, de hoje já aponta que é importante para ela ter maior cobertura de oração do que só de uma igreja. É importante que ela tenha o trabalho dela divulgado em mais lugares e, por outro lado, outras igrejas estão sendo despertadas para missões com esses 25%. Significa, sei lá, R$200. Mas uma igreja que dá 80, outra igreja que dá 80, no dia do culto missionário, está lá o banner da Aline, dizendo que ela é a missionária, que a gente vai orar por ela e tal, papá. E nesses R$80, que é coisa de 20%, 15% do sustento dela, desperta do lado de lá. Então, esse tem sido o modelo mais defendido na literatura missiológica atual. Agora vamos pro café, né? Não, mais um pouquinho. O povo está aqui para dar. Coitado, precisa respirar.